Quem nunca passou sufoco numa viagem, quer seja no Brasil ou no exterior, porque passou mal, teve uma dor de cabeça, uma dor de barriga e não tinha o remédio ali na hora? Pois é, né? Isso acontece com muita gente, a gente acaba esquecendo. Então, se você quer saber dicas de como montar uma necessaire de remédios para viagem, fica com a gente e assiste esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal e seguindo aqui nossas dicas de viagem, hoje eu vou falar de uma coisa assim, muito prática, assim, muito realmente de rotina para quem viaja. Mas às vezes parece bobo, né? Às vezes a gente acha que é uma besteira, mas chega na hora a gente acaba esquecendo alguma coisa e só sabe quando passa algum sufoco. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre tive o hábito assim, de fazer uma lista para fazer minha mala de viagem, porque eu sou muito esquecida. E aconteceu já numa viagem, inclusive foi na primeira viagem que a gente fez para o exterior, que eu tive uma enxaqueca, uma crise de enxaqueca horrorosa. A primeira viagem que a gente fez foi para a Itália e eu não tinha a menor ideia de um nome de um analgésico para eu comprar lá numa farmácia. Foi um sufoco danado, eu não falo uma palavra de italiano. Por sorte, essa primeira viagem a gente contratou um pacote com guia e tudo mais, então eu pude ter essa ajuda ali do guia para poder comprar um remédio. Mas uma situação que poderia ter sido evitada, né? Dei bobeira ali naquela viagem. Então, assim, a ideia desse vídeo é a gente passar algumas dicas práticas para que você, na hora de montar a sua necessaire de remédios para uma viagem, saiba, tem uma diretriz ali, uma direção na hora de montar, para não colocar nem coisa de mais, nem coisa de menos. Então, o primeiro fator a ser considerado, o destino. É no Brasil? É no exterior? É uma cidade, o local onde você vai ficar hospedado é próximo de um grande centro ou é muito afastado? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Se você vai ficar hospedado próximo de um centro, por exemplo, é mais tranquilo. Você tem algumas coisas que você sabe que se você não levar algum remédio que você esquecer de levar, você pode comprar com facilidade ali, porque vai ter farmácias próximas. Se for no Brasil, mais simples também. Agora, se for uma viagem para o exterior, aí já fica mais complicado, porque não é todo remédio que vende aqui que tem no exterior. Às vezes a nomenclatura é diferente, as dosagens, tudo isso, então tem que ser levado em consideração. Quando você monta uma necessaire de remédio para uma viagem para o exterior, você tem que ser um pouquinho mais generoso aí na hora de montar a sua necessaire. Outro fator a ser considerado é o tempo de permanência no local. Quanto mais tempo você ficar no local, mais suscetibilidade você vai ter a algum problema de saúde. Então, o tempo de permanência também é determinante no teu rigor aí na hora de montar essa necessaire de viagem. Uma outra questão muito importante, o clima no local. Principalmente pessoas que são alérgicas, pessoas que têm rinite. Eu tenho rinite, mudança de clima para mim é terrível. Eu sei que já vai me dar crise. Meu filho também tem, assim, é bem nítido. Muda o clima aqui mesmo em Manaus, às vezes quando dá umas mudanças assim de muito calor, muita chuva e tal, a gente já tem logo crise de rinite. A gente sabe que é do clima porque a gente tem as crises juntos, né, inclusive. Então, pessoas que têm mais sensibilidade a mudanças climáticas, quer seja por conta de problemas respiratórios ou alérgicos, também tem que levar isso em consideração e, de repente, até dar uma olhadinha no clima do seu destino ali naquela época do ano que você está indo, se tem muitas variações, se é um clima muito frio, se é um clima mais seco, a gente sabe que ataca um rinite, esse tipo de coisa. E um outro fator muito importante que tem se tornado cada vez mais comum, né, são as sensibilidades a alimentos, né? Pessoas que têm uma alergia a glúten, pessoas que têm intolerância à lactose, esse tipo de coisa. Assim, né? Intolerância à lactose ainda dá para a pessoa contornar ali, então você leva em consideração, né? Tem aqueles remedicamentos, né, que a pessoa toma, aquelas lactases que a pessoa toma, né, antes de ingerir algum alimento que ela sabe que tem a lactose, que às vezes, poxa, a pessoa está viajando, quer aproveitar, né, melhor ali a gastronomia do local, então aproveitar um pouco menos de restrição, então é interessante a pessoa levar isso também em consideração. Aí também tem as pessoas assim, tem gente que tem um intestino mais sensível, então se come um alimento muito diferente e tal, já sabe que pode ter ali uma dor de barriga e tal, também tem que levar isso em consideração, principalmente se você souber que no local onde você vai visitar, a culinária é muito diferente daquela comida que você come rotineiramente.
Eu não tô dizendo assim que o cara vai pra viagem já pensando que vai passar mal, não é isso. Mas tem que levar em consideração todas as possibilidades para que a pessoa não perca ali vários dias de viagem por conta de um piriri, por exemplo, né? Bom, falados aí dessas premissas, desses fatores a serem considerados, vamos agora a algumas dicas mais objetivas mesmo na hora de você montar a sua necessaire de remédios para a sua viagem. Primeira coisa, se você está viajando com criança, sempre separe uma necessaire com os remédios da criança e uma outra necessaire com os remédios dos adultos, preferencialmente de cores diferentes, coisas que chamem a atenção, tipo a necessaire da criança seja de uma temática infantil, a dos adultos seja, né, sei lá, uma cor lisa ali e tal, uma coisa mais adulta, para ficar mais fácil de você identificar e não ter risco de, às vezes, um remédio para adulto que é líquido, você confundir, dar para criança, embalagem é parecida, ou até criança maior que já consegue tomar comprimido, você sem querer dar uma dose que é de adulto em vez de dar infantil. Enfim, às vezes na hora do sufoco, ali na correria, né? Sei lá, vamos supor, a criança com a crise alérgica. E aí a pessoa fica naquele afã ali naquela correria para dar o remédio e às vezes se engana. Então, para evitar esse tipo de coisa, é interessante separar os remédios, né, para a segurança de todo mundo, separar os remédios das crianças dos adultos em bolsas que sejam realmente bem características. Uma outra dica, essa é uma dica de ouro, tá? Para quem vai viajar de avião, principalmente, ou mesmo viagens de ônibus, que é às vezes um trecho mais longo e tal, viagens que são mais longas, ter uma necessaire que fique na sua bagagem de mão e uma outra que fica lá na sua bagagem despachada. Por que isso? Algumas, principalmente viajando de avião, algumas coisas, alguns maus estágios, né, que a pessoa pode ter durante o voo, a pessoa pode ter enjoo, a pessoa pode, quem tá com criança pode ter dor de ouvido, né, a criança pode ter dor de ouvido, tem gente que tem enxaqueca ou dá crise de sinusite, esse tipo de coisa. Cada um se conhece, sabe, né, quais são as suas suscetibilidades ali. Então tenha uma necessaire na sua bagagem de mão com esses medicamentos para aliviar qualquer desconforto durante a sua viagem, principalmente se for uma viagem mais longa. Então a gente aqui, por exemplo, já tem um kitzinho básico ali de quando vai viajar, principalmente de avião, né? Aqui a gente mora em Manaus, não tem como sair daqui sem ser de avião, né? Então, assim, já tem um kitzinho básico ali, um remedinho para dor de ouvido. A gente, graças a Deus, nunca teve problema com o nosso filho com dor de ouvido em viagem, mas a gente sempre leva. Eu sempre levo o meu remedinho de rinite, né? Porque eu, né, fico fatal ficar com o nariz entupido, então já levo lá meu Nelsoro, tá? Sou viciada em Nelsoro, não tem jeito. Remédio para enxaqueca, que também a gente sabe que pode ter, enfim. Cada um sabe aí das suas suscetibilidades e já tem mais ou menos um kit pronto. Uma outra coisa muito importante, por mais que a gente tenha a intenção de levar já o melhor, né, levar o nosso medicamento já de casa, principalmente se for viajar para o exterior, é interessante que você faça uma pesquisa prévia de alguns medicamentos fundamentais que tenham equivalência no exterior ou que tenham restrição no exterior. Mas por quê? Se eu tô levando meu remédio de casa, para que eu vou olhar isso? Vou dar um exemplo, aconteceu com a gente. Uma vez que acho que foi a segunda vez que a gente viajou para os Estados Unidos, aconteceu de extraviar a nossa bagagem. E aí alguns dos medicamentos que estavam lá na nossa bagagem despachada, eu precisei utilizar, né, e era justamente o bendito do meu Nelsoro, porque o que tinha na bagagem de mão, eu tinha só um restinho. A nossa bagagem só apareceu mais de 24 horas depois. E aí eu não consegui dormir, porque eu passei a noite inteira com o nariz entupido, não consegui dormir, porque eu também não consegui encontrar um remédio igual lá, só encontrava aqueles muito fortes, né, aqueles que vai queimando o nariz, ou que era só um sorinho que não desentope nada. Então, assim, é interessante você pesquisar antes. E às vezes até por conta de dosagem também. Vou dar um exemplo, tá até aqui, ó. Esse Tilenol aqui, ele é um Tilenol brasileiro, Tilenol infantil, esse aqui é comprado no Brasil. Esse aqui foi comprado nos Estados Unidos, também é o Tilenol infantil. O americano, aparece aqui a dosagem, 160 mg por 5 ml. O brasileiro, aparece aqui 32 mg por ml. É a mesma coisa, na hora de você dar a dose aqui para a idade do meu filho, por exemplo, são 5 ml. Tanto para o brasileiro quanto para o americano. Mas se às vezes você está ali no sufoco, se você fizer a conversão aqui,
na proporção, você vai ver que é a mesma coisa. Mas às vezes você ali na pressa, a criança está com uma febre alta, e você vai dar um Tilenol, e você ainda tem que parar para calcular a dosagem, tem tudo para dar algum problema, para a pessoa colar as placas ali na hora. Então é interessante alguns medicamentos assim mais básicos, tipo um Tilenol para criança, né, que é antitérmico, que é analgésico também. Enfim, esses remédios mais corriqueiros, vocês darem uma pesquisada antes. Equivalência. Um outro exemplo é também lá dos Estados Unidos. Lá não vende dipirona, lá não pode utilizar dipirona. Lá analgésico que eles usam é AS, é ibuprofeno e tudo mais. Aí vamos supor, uma pessoa que tem alergia a AS, o Marcelo tem alergia a AS. Se ele precisar de um analgésico lá, numa situação dessa de que perdeu a bagagem, eu tenho que me atentar para não... A maioria é AS, eu tenho que me atentar para não comprar um AS. Então, assim, tudo isso é interessante você meio que se preparar antes para na hora de um sufoco você não ficar em maus lençóis. Uma outra dica muito importante. Não raro, a gente, para reduzir o tamanho dessa bolsa, né, essa necessaire de remédio, a gente tira eles da embalagem, né, principalmente comprimido, que, poxa, é pequenininha, cartelinha, aí na caixa fica ocupando muito espaço e tal, aí a gente tira. É interessante você verificar a validade desses remédios antes de você tirar da embalagem original ali. Se você levar, por exemplo, uma cartelinha de comprimido, geralmente até tem ali, né, escrito pequenininho a validade na própria cartelinha. Mas às vezes são aqueles remédios de potinho, né? Aqueles que vem nos frasquinhos, aí você tira ali uma quantidade e coloca. Então é interessante você olhar a validade antes, que nesse caso não vai estar escrito em lugar nenhum. E se for o caso, por exemplo, esses de frasquinho, que você tira do frasco uma quantidade, coloca ali num saquinho ou naqueles potinhos específicos para comprimido, que você identifique também para não se confundir, né? Isso aí também é muito importante. Uma outra coisa, não se esquecer de copos e seringas dosadoras. Exemplo, esse Tilenolzinho aqui, se eu não tiver a seringuinha, esse aqui é o brasileiro, na verdade, esse brasileiro é no copinho. Se eu não tiver o copinho, no caso desse aqui, que é o brasileiro, ou não tiver a seringuinha, no caso desse aqui, eu vou ficar no sufoco para poder dosar o remédio e até para tirar de dentro da embalagem para dar o remédio para criança. Então, principalmente se você está levando remédio para criança, que geralmente, né, são os remédios que são líquidos, não se esqueça de levar uma seringuinha ou um copinho dosador. Uma dica bacana, remédios que são tomados de forma rotineira. Exemplo, suplementos vitamínicos, remédio para diabetes, essas coisas assim, remédios que você toma todos os dias. Geralmente são embalagens grandes, né? Você compra uma quantidade grande ali, até para economizar. Aí você vai levar aquela embalagem, né, na viagem, você toma lá um suplemento vitamínico, vai levar geralmente aquele potão gigante, vai ocupar muito espaço à toa. Então uma dica legal para esses remédios que a pessoa toma rotineiramente, toma todos os dias, compra aqueles potinhos, aquelas embalagenzinhas que vende qualquer farmácia vende, que vem, né, as divisórias com os dias da semana, que é para você colocar ali os remédios. É uma dica ótima. Eu tenho remédios que eu tomo diariamente, né, suplemento vitamínico e tal. Eu sempre, quando levo em viagem, eu levo desse jeito, já separadinho, já tudo as quantidades certinhas nesses potinhos de dia da semana, facilita bastante a minha vida. E aí, assim, alguns remédios que não podem faltar. Pode ser que eu esqueça alguma coisa, tá? Mas tentei aqui lembrar, junto com o Marcelo, algumas coisas assim que a gente acha que não podem faltar em nenhuma viagem para você não passar sufoco, tá? E não estragar a sua viagem, não perder tempo da sua viagem, ou passando mal ou caçando o raio do remédio. Remédio para diarreia. Gente, a gente tá num lugar diferente, às vezes é uma coisa da água, ou um suco que tomou, ou às vezes um alimento que não bateu legal ali no estômago, seu sistema digestivo não está acostumado com aquele alimento, né? Às vezes não é nem uma gastroenterite grave, nada não, foi alguma coisa que não bateu mal. Então, para você não perder tempo ali procurando um remédio para diarreia, não perder a sua viagem, passando dias preso no hotel por conta de uma diarreia, tenha sempre remédio. Outro remédio importante para ter, remédio para cólica, tá? Quando eu falo cólica, é cólica menstrual, para cólicas intestinais, cólica de dor de estômago, enfim, um bom e velho Buscopan. Não estou fazendo propaganda de remédio não, mas é o que é mais utilizado. Um ibuprofeno também, é bastante utilizado também para cólica.
ou algum desses, remédio para cólica, tá? E lembrando também das crianças, tá? Levar um Buscopan de gotinha, de repente até não quer levar para os diferentes, leva de gotinha, que serve para adulto, serve para criança, também pode ser. Outro que não pode faltar, analgésico, tá? E esse eu nunca me esqueço, porque eu tenho enxaqueca crônica, tá? Me acompanha na minha vida, então assim, a primeira coisa que eu me lembro de botar é remédio para enxaqueca, é o analgésico. Aí vai assim, né? Da situação específica de cada um. Se é a pessoa que tem ali uma dorzinha de cabeça, uma dor de dente também, um analgésico que sirva para dor de dente também, pode acontecer, né? Poxa, é sufoco também. Aí vai assim, do grau da dor que a pessoa comumente sente, né? Então, se é uma pessoa, por exemplo, como eu tenho enxaqueca crônica, já sabe que tem que levar ali aquele analgésico light e o analgésico pesadão se a crise não melhorar. Então, esse tipo de coisa que é como eu digo, cada um se conhece e sabe as suas necessidades. Um outro que eu já comentei aqui também ao longo do vídeo, remédios para alergia. Remédio para alergia é muito importante, gente, porque a alergia é sufoco também em viagem, coisa que coloca até em risco a vida da pessoa. Então, assim, quando eu falo remédio para alergia, tanto alergia respiratória, né? Uma alergia que desencadeia, por exemplo, uma crise de asma, uma crise de rinite, uma coisa assim, quanto a alergia de contato, tá? Então, uma pomadinha lá, um antihistamínico, né, em gel, né, um polaramine desses da vida, é muito importante, porque às vezes um inseto que passou ali e dá uma alergia, uma roupa de cama que foi lavada com um produto diferente que você não está acostumado e dá uma alergia de contato, também é importante você ter, tá? Eu acho remédio de alergia, para mim, acho que é o mais importante dessa lista aí, porque é o que pode ter consequências ali de imediato mais graves. E outros dois aqui, para fechar, que eu considero também importante, remédio para vômito, né? Remédio para enjoo, para vômito, principalmente durante a viagem, né? Ou até por causa de um alimento que não bata bem ali no estômago, e um antitérmico, tá? Que geralmente, assim, né? Tem muitos remédios que são antitérmicos e analgésicos ao mesmo tempo, né? Analgésicos eles de dosagem mais baixa. Então, também são bastante importantes, principalmente para quem está com criança, né? Principalmente para quem viaja com criança. São esses aí que eu considero básicos. E para fechar o vídeo aqui, duas dicas importantíssimas. Primeiro, antes de você viajar, se certifique que você está com a saúde em dia. Eu sei que às vezes é complicado, porque tem viagens que você planeja com muita antecedência e, poxa, naquela semana você pega aquela gripe forte e é uma droga, né? Não dá para você também fazer a viagem por conta disso. Mas as coisas assim, mais sérias ali, esteja em dia com o seu check-up ali, com seus cuidados da saúde, principalmente se você for viajar para o exterior, para não estragar sua viagem, né, à toa. E contrate, se for viajar para o exterior, não deixe de contratar um bom seguro viagem, tá? Seguro saúde para sua viagem, porque, como a gente sabe, se você tiver algum problema, às vezes uma dor de dente, esse é um exemplo bem típico que o pessoal sempre dá, tá com uma dor de dente, o cara tá no exterior, precisa fazer uma obturação, ou até mesmo fazer uma extração de um dente ali numa viagem, o cara, se não tiver feito seguro, ele vai pagar uma baba ali de despesas, ou sei lá, cai, machuca, pode acontecer, né? Então, se você for viajar para o exterior, faça sim um seguro de saúde. Tem países, inclusive, que exigem para você entrar, que você tenha seguro de saúde. Então, vale a pena. Bom, gente, são essas as dicas que a gente tinha para hoje. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, ficar ligado em tudo que acontece por aqui pelo nosso canal. E se gostou desse vídeo, deixa também aí o seu like, ajuda a gente a fortalecer e continuar com esse trabalho. Tchau, gente, até a próxima!